Este fato se passou com meu avô. O nome dele é Pedro Benícios. E contarei todo o fato com as suas próprias palavras. Nos anos 50, o meu avô era fuzileiro naval da Marinha Brasileira. Em 1957, a Marinha instalou o posto oceanográfico da Ilha da Trindade. A Ilha da Trindade é uma das ilhas oceânicas do Brasil de beleza singular. É parte do estado do Espírito Santo, mas é administrada pela Marinha do Brasil e localiza-se a 1.167 quilômetros de Vitória, no Oceano Atlântico, na cadeia Vitória-Trindade. A ilha é formada por antigos vulcões submarinos extintos e possui incríveis formações rochosas. Na ocasião, o meu avô era o comandante, e ele ingressou na Marinha em 1944. E também defendeu nosso país da Itália fascista durante a Segunda Guerra Mundial. Conta o meu avô que chefiar o Point sempre foi um sonho. E para chegar à Ilha da Trindade, que ficava a cerca de 10.200 quilômetros do continente, o meu avô enfrentou 7 dias de mar. Em uma viagem no navio patrulha oceânico CT Araguari. E pelos 4 meses que se sucederam de treinamento, ele teve a missão de coordenar cerca de 30 militares, todos homens, para que as tarefas designadas pelo comando do 1º Distrito Naval ao Point fossem cumpridas. A presença da Marinha na Ilha da Trindade tem como principal objetivo ocupar e garantir a soberania dessa parte do território nacional, que tem uma extensão de quase 10 km². Bem, feito as considerações principais, vamos para o relato. Chegando à Ilha de Trindade, depois de uma longa e cansativa viagem, o meu avô e os outros patrulheiros atracaram o navio e saíram para montar os acampamentos na ilha. Pois a única coisa que havia na ilha era um obelisco erguido em mármore em 1914 pelos nazistas. Eles montaram os acampamentos e no dia seguinte deram início às atividades, como explorar os recursos da ilha e iniciar as atividades de caça e pesca e o armazenamento de água potável. E como o armazenamento de comida e água do navio estava com estoque para quase um mês, as atividades de trabalho poderiam ser feitas com calma, porém dentro do prazo estipulado pela Marinha. Os primeiros dias foram de trabalho pesado, mas depois de levantarem acampamento e iniciarem a construção do farol e das instalações militares, o trabalho ficou mais tranquilo. Durante as noites que se sucederam, todos ali ouviam gritos terríveis vindo de longe, ou até mesmo de choro e desespero. Os gritos também se misturavam com rosnados e um tom de muita fúria. Enfim, o meu avô não sabia identificar ao certo o que causava ou de onde vinham aqueles horrendos gritos. Mas isso se sucedia quase todas as noites, deixando todos ali apavorados. Mas ao longo do dia, eles evitavam tocar no assunto. Bem, um certo dia, o meu avô liderava uma equipe de 7 homens, cujo objetivo era explorar a ilha à procura de caça, mantimentos e outras atividades em comum que acontecia naquele lugar. E dentre os 7 homens, haviam 2 cientistas, um biólogo, um guia e 3 patrulheiros. E o meu avô era quem liderava a equipe de exploração. Ele ficou encantado com o lugar,
pois a vegetação daquela ilha era muito incomum com qualquer outra coisa que ele já havia visto em toda a sua vida. Eram animais e plantas que ele nem sabia que existia. E também ficou encantado com as samambaias de 2 metros de altura, que eram típicas somente daquela região. Depois da exploração nos limites da ilha, todos voltaram para o acampamento já no final da tarde. Porém, logo avistaram uma caverna entre as montanhas rochosas. Tal caverna que eles nunca haviam percebido antes. Então, aproveitaram que já estavam por ali e entraram para explorar a caverna. O lugar estava um tanto escuro, pois além da caverna ser um pouco extensa, o sol já estava se pondo no oeste. O meu avô e os 7 homens se adentraram na caverna. Eles carregavam tochas e um lampião a querosene. Até que certo ponto, eles começaram a sentir um cheiro horrendo de podre. Então, seguiram em direção daquele forte cheiro de carne podre. Seguiram por mais uns 10 minutos, até se depararem com uma fera enorme. O meu avô descreve a criatura como uma fera de grande porte, coberta de pelos castanhos avermelhados, com braços longos e garras afiadas. E segundo ele, aquela coisa tinha mais de 3 metros de altura. Porém, assim que a criatura voltou bruscamente a atenção para o meu avô e sua equipe, os homens pararam em posição de alerta com as tochas empunhadas em direção do monstro. Mas aquela coisa não demonstrava hostilidade. Muito pelo contrário. Segundo o meu avô conta, no momento em que eles se depararam com a fera, aquilo estava sentada comendo folhas de árvore. O que de primeira vista parecia ser de bananeira. A coisa estendeu as suas mãos peludas na direção dos homens, lhe oferecendo a sua refeição. Um dos homens foi se aproximando aos poucos, e aquela fera parecia não se importar e nem se incomodar com a presença deles ali. O homem se chamava Bernardo, e tinha por volta de 27 anos de idade, e era o guia companheiro de viagem do meu avô. Ele tinha muita experiência com matas e lugares desconhecidos. O Bernardo estendeu a mão e começou a acariciar a criatura. E em seguida, a coisa abaixou a cabeça como se pedisse carinho. Então, o Bernardo fez carinho na cabeça da criatura. Mas logo percebeu que aquilo que ele acariciava era apenas um tufo de pelos. E não havia cabeça nenhuma acima do tronco daquela coisa. O homem se assustou e bruscamente retirou a mão e tentou recuar. Mas a coisa o agarrou com as suas mãos imensas. E em seguida, os pelos da sua barriga foram se abrindo e dando lugar a uma imensa boca que saía de sua barriga, com dezenas de dentes pontiagudos e afiados como de tubarão. A boca daquela coisa deveria ter em torno de 1 metro. A criatura, com apenas uma mordida, partiu o homem ao meio e o devorou em poucos segundos. E quando meu avô se deu conta do que havia acabado de acontecer, ele percebeu que já não havia mais ninguém ali, pois todos haviam corrido desesperados. O meu avô então fez o mesmo. Mas aquela coisa o seguiu. E aquilo era muito rápido. O meu avô e mais 4 homens conseguiram sair da caverna. Porém,
os outros se perderam lá dentro, pois o lugar parecia um labirinto. E enquanto eles corriam, ao longe, eles escutavam os gritos de desespero dos que ficaram na caverna. O meu avô e o que restou da equipe estavam a 4 quilômetros do acampamento. E depois de muito correrem, acharam que já haviam despistado a criatura. Ledo engano, pois a coisa estava os perseguindo. E quando eles deram conta disso, já era um pouco tarde, pois a criatura conseguiu abater e devorar mais 2 do grupo, sobrando apenas o meu avô e outros 2. Os 3 chegaram no acampamento apavorados. Alguns homens correram para o navio, enquanto outros pegaram as suas armas para enfrentarem a coisa. Porém, todos que confrontaram com a fera foram mortos. O meu avô conta que só não foi devorado pela criatura porque, num rápido impulso, ele conseguiu disparar o sinalizador de emergência bem na barriga daquela coisa, fazendo aquilo gemer de dor. 20 dos 30 patrulheiros conseguiram entrar nos barcos e chegarem até o navio patrulha. Porém, 2 patrulheiros ainda estavam na ilha. E como meu avô era o comandante, ele não poderia se salvar até que todos estivessem em segurança. Então ele voltou com o barco para resgatar os 2 que ficaram. O meu avô encontrou os 2 homens escondidos no que restou do acampamento. E por mais que o meu avô insistisse, os 2 homens não queriam sair dali de onde estavam escondidos. Até que a coisa arremessou uma árvore aonde eles estavam. A árvore acertou um dos homens, o matando instantaneamente. O meu avô e o outro homem conseguiram correr, mas a criatura estava a poucos metros de alcançá-los. O homem que estava com o meu avô tropeçou em algo e caiu no chão. Mas a criatura o ignorou e foi na direção do meu avô, que corria na frente. Com toda certeza, aquilo queria vingança, pois o meu avô o havia ferido com um sinalizador. Bem, o meu avô corria inutilmente, pois um passo da criatura era equivalente a 5 passos dele. Mas curiosamente, ele começou a escutar urros vindo de dentro da mata. E daí, ele só pensou o pior, pois para ele, agora eram 2 daquelas criaturas, como se uma já não fosse o bastante. Mas para sua surpresa, saiu da mata uma criatura enorme de pelos brancos. Não tão enorme quanto aquela criatura que tinha a boca na barriga. Porém, aquela criatura albina deveria ter os seus 2 metros de altura. Ambas eram bem semelhantes. Porém, a criatura de pelos brancos tinha a cabeça que lembrava um cão, olhos azuis, garras imensas e andava meio corcunda. A coisa que perseguia o meu avô logo voltou a sua atenção para a criatura albina. E ali se iniciou uma terrível luta entre as 2 criaturas, que trocavam mordidas e socos. E logo entraram se atracando para a mata. E por esse motivo, não foi possível o meu avô assistir àquela luta. Porém, ao longe ele escutava aqueles gritos terríveis e todo aquele alvoroço na mata. O meu avô e o seu amigo entraram no barco e seguiram em direção ao navio patrulha. Mas cerca de 3 minutos depois, tudo ficou em silêncio. E logo ele presenciou o terrível Mapinguari saindo da mata,
com um enorme tronco de árvore nas mãos, e em seguida arremessou em direção ao barco. O tronco passou a poucos metros do barco que estavam o meu avô e o outro patrulheiro. A criatura arrancava as árvores e arremessava em direção ao barco. Mas por sorte, o meu avô e o seu amigo chegaram em segurança ao navio. E ao longe, todos observavam aterrorizados aquela criatura gritando e tentando entrar na água para vir em direção ao navio patrulha. Porém, a certo ponto da água, aquilo recuava. Até que a coisa voltou para a mata e trouxe consigo o corpo da criatura albina, que já estava sem vida. E então, aquela coisa levantou o corpo da criatura albina, exibindo para todos no navio como se fosse um troféu. O meu avô se comunicou com os superiores da marinha e informou toda a situação. Uma equipe de patrulheiros de busca e resgate, que eram conhecidos com a sigla ESEPM, Esquadrão Especial da Patrulha Marítima. Eles são tipo o DSCOB da Marinha, porém não escondem as suas atividades. Bem, o que se sabe é que o meu avô e o resto da equipe foram todos exonerados do cargo, e alguns deles até perseguidos e ameaçados. O meu avô recebeu algumas visitas de uns homens que usavam ternos pretos, e eles sempre diziam para o meu avô não tocar nesse assunto com ninguém, pois ele poderia perder muito mais do que apenas um emprego. Bem, o meu avô nunca foi um homem muito normal, mas acredito que ele tenha ficado assim devido a todo esse trauma que sofreu. Depois de muitos anos de pesquisa na região do Pantanal, o meu avô descobriu pelos nativos que aquela criatura se chama Mapinguari, e aquele ser não é afetado por arma alguma, a não ser que essa atinja a sua enorme boca, que se abre em sentido vertical, pois a boca do Mapinguari é a única parte sensível a ferimentos. E é por isso que o meu avô acredita que ele foi o único que conseguiu atingir aquela criatura de verdade, e assim o deixando com muito ódio dele. Boa noite. Boa noite. Não vou me identificar por razões óbvias. O fato ocorrido aconteceu em 1985, em Sobral, no Ceará. E o fato se passou com o padrinho de batismo de Olavo, que se chamava Bernardo. O senhor Bernardo trabalhava na época com bodes e cabras de criação, para vender e comercializar a carne dos animais. Ele tinha um bom rebanho desses animais, e ele morava e trabalhava em seu sítio, onde morava com a sua esposa e 6 filhos. Não tinha problemas com ninguém e nem inimizades, até perceber que alguns dos seus animais estavam sumindo do nada e simplesmente desapareciam. Mas o que deixou o seu Bernardo intrigado é que num belo dia o seu bode de estimação sumiu, e ele ficou furioso com isso. O bode era tão inteligente feito um cão, e atendia pelo nome de Galante, e era só o Bernardo chamar ele que ele atendia na hora. Bem, Bernardo procurou em toda a região, e nada.
e ficou muito chateado e irritado, falando que se descobrisse quem roubou seus animais, iria matar a pessoa. Uns dias depois, um comprador dele cancelou as suas encomendas, pois disse ter recebido uma proposta de valor abaixo do que Bernardo vendia, e com a mesma qualidade dos animais. Esse comprador chamava-se Zélio, e era um comprador antigo e amigo há muitos anos de Bernardo. E depois da compra com outro fornecedor, o Zélio chamou Bernardo para avaliar os animais comprados. Ele queria ter certeza se os animais eram de qualidade e saudáveis. E eis que na fazenda de Zélio, Bernardo se depara com Galante, o seu bode de estimação. E foi um problema, pois ele reconheceu Galante e o restante de suas criações que haviam sumido. E diante da confusão, Zélio disse que havia comprado os animais de uma senhora que morava nas redondezas. Era uma velha feia e muito antipática, e se chamava Nice. Essa tal de Nice ainda tinha fama de feiticeira da pesada. O Zélio disse ter comprado os animais na mão dela. Então Bernardo e seu comprador amigo foram na casa da velha e lá foram tirar satisfações com ela. É claro que ela negou tudo e disse que não iria desfazer o negócio. E o filho da velha fez ameaças e disse que o negócio não poderia ser desfeito, pois ninguém tinha prova que eles tinham roubado os animais. Então Bernardo e Zélio chamaram a polícia, que nada fez, pois o delegado era ciente da velha maldita e colocou panos quentes em tudo. Isso tudo gerou uma inimizade entre Bernardo e Nice. E Zélio falou que nunca mais comprava nada na mão de Nice. Algum tempo depois, Bernardo começou a encontrar os seus bodes mortos. Ele tratou de reformar a cerca e grades do sítio, mas de nada adiantou, e as mortes continuaram acontecendo. O animal era sorrateiro, e quando não passava por cima, era por baixo. Bernardo, com medo de perder o seu bode Galante, o colocava para dormir dentro de casa, e tudo ia de mal a pior, pois ninguém descobriu o que era o maldito animal que roubava os animais de Bernardo. Enquanto isso, aquela criatura desconhecida invadia o sítio e matava os bichos de Bernardo. E não os comia. Um vizinho chegou a dizer a Bernardo que isso era coisa mandada, ou vingança, e que ele tinha brigado com a velha feiticeira, e ela estava se vingando. Ele disse que já ouviu dizer que o filho da velha virava bicho. Então, que deveria armar uma tocaia e descobrir que bicho era esse. E se fosse o bicho que ele pensava, teria que ser morto. Ou então, a criatura continuaria a matar, até que não sobrasse mais nada. Bernardo, ao ouvir isso, ficou pensativo. Bem, ele não gostava de problemas com a cabeça quente. E passaram os dias, e as coisas ficaram melhores com a chegada de um irmão de Bernardo que morava no Rio de Janeiro. Esse irmão levava uma vida torta, e decidiu passar uns dias longe das coisas erradas. Ele se chamava Roberto, e era da pá virada. Ele não era flor que se cheira. E quando chegou e ficou sabendo dos problemas do seu irmão, tomou as dores de Bernardo e disse que iria resolver o assunto. Ficou de tocaia uma noite, até que conseguiu ver o que vinha assombrando o sítio do seu irmão. Roberto descreveu o bicho como muito preto, magro e corcunda. Chegava sorrateiramente e se esgueirava. Olhava de um lado para o outro procurando se tinha algum movimento. Andava na madrugada num total silêncio, imperceptível aos ouvidos. Então foi direto ao celeiro. Roberto esperou o que o bicho iria fazer.
E no momento em que o bicho começou a cavar o chão, Roberto encheu a criatura de balas. E aquela coisa gritou muito alto, quase igual a um ser humano, e depois saiu em disparada. O bicho ficou um bom tempo sem vir no sítio. E num belo dia, chega uma intimação para Bernardo e a polícia. E ele achou estranho. Mas foi até a delegacia e quando chegou lá, ficou sabendo que estava sendo acusado de ter armado uma emboscada para o filho de Nice e atirado nele. Bernardo negou e disse que nunca havia atirado no filho de Nice. E o delegado não teve como provar que ele teria dado o tiro. Mas já sabia que o delegado era pau-mandado de Nice e que a velha tinha dado o decreto de prendê-lo. Nice havia falado que o seu filho havia sofrido uma emboscada numa estrada à noite, e Bernardo provou que estava em casa em tal dia. E o vizinho confirmou que a história era verídica. Sendo assim, Bernardo foi liberado. Só que essa história não acabou por aí. A bruxa foi até o sítio de Bernardo, e lá só estava a mulher e um dos filhos, o mais velho. E Nice começou a bater boca com a mulher de Bernardo. Desferiu palavras fortes que não posso citar, e foi botada para fora. Mas voltou logo em seguida e mais furiosa. E desta vez, o filho de Bernardo tomou a frente e expulsou a velha como se ela fosse um cachorro. E nisso a velha maldita jogou uma praga no garoto e em toda a sua família, dizendo que ele iria babar como se fosse um cachorro e comer a lavagem dos porcos. Então expulsaram a velha a pedradas do seu sítio. E 3 meses se passaram e o filho de Bernardo começou a ficar doente e ter várias ínguas pelo corpo. Ardia em febre e ficou de cama. O nome deste rapaz era José e ele não podia ir à escola. E além de todos esses problemas, José passou a ter uma mudança de humor. Passou a ser agressivo e se irritava com tudo e com todos. Um dia, agrediu seus irmãos a socos e teve que ser contido por Bernardo e Roberto. José sempre foi um rapaz carinhoso, bom e gentil, e nunca havia respondido seus pais. Naquela noite, o José respondeu Bernardo, e ele ficou furioso. Sendo assim, foi para o castigo, e ficou isolado de todos. E José só não iria apanhar porque estava doente. Por volta de meia-noite, José começa a passar mal e os seus irmãos foram chamar os seus pais. E quando eles chegaram no quarto, viram José rolando no chão e queimando em febre. Estava gemendo e vomitando e não falava nada. Os seus pais tentaram ajudar, mas de nada poderiam fazer. José começou a revirar os olhos e só ficaram as partes brancas. E a situação ficou pior quando José começou a dar mordidas e dentadas em todos da casa, igual a um cachorro. A mãe de José começou a rezar. Então José começou a dar uivos e pedia para que o soltassem, pois ele queria ir embora. Na bagunça, um vizinho veio à casa de Bernardo e viu o que estava se passando. E então chamou a sua esposa, que era um bandista. Ela veio e começou a falar algumas palavras em outra língua. E nisso a esposa do vizinho ficou com uma voz grave. Também ficou com uma postura ereta e disse que eles não precisariam ter medo, pois estava ali para ajudar. Todos sabiam que não era a mulher do vizinho, mas a entidade que estava no corpo da mulher não se apresentou
Ela também disse umas palavras estranhas e José foi se acalmando. E por fim, ele desmaiou e a mulher do vizinho começou a girar e a gargalhar. E a entidade disse que isso era trabalho mandado por alguém perverso, que iria fazer de tudo para destruir Bernardo e a sua família. E por fim, a entidade descreveu as características de quem havia mandado aquela maldição. E como todos já sabem, as descrições eram da velha maldita, Anice. A mulher do vizinho começou a girar e disse: "Seu tranca-rua que é dono da gira, o corre e gira que Ogum mandou." E neste momento a mulher caiu no chão e voltou a si. Todos na casa não eram religiosos, mas agradeceram a mulher do vizinho. E depois que tudo se acalmou, ela disse que havia visto o que era que estava tentando se apossar do corpo do José. Então fizeram uma oração e todos foram para suas casas. Bernardo e Roberto foram até a casa da velha e, chegando lá, Roberto xingou Nice de velha porca e feiticeira, e que era para tirar o feitiço que ela pôs em seu sobrinho, e se não tirasse, ele mesmo iria matá-la. A velha deu gargalhadas, e então Roberto, já acostumado com a bandidagem, pegou a velha pelos cabelos e encheu a cara dela de tapas, e dando até socos, e a forçou a abrir a boca. E sendo assim, botando a sua arma dentro da boca da velha e falando que se o seu sobrinho não melhorasse em 3 dias, ele iria voltar e matar a velha a tiros. Ou então, matar o filho dela que virava o lobisomem. E em seguida, botaria fogo na casa dela. Nice ficou apavorada e disse que iria desfazer a magia negra. Mas ficou com ódio, pois Roberto disse gritando para todos ouvirem que o filho dela era um lobisomem. E Roberto disse mais. Falou que se o seu filho lobisomem voltasse ao sítio de Bernardo, ele iria matar o bicho e entregar a cabeça para Nice. E se não encontrasse o bicho, mataria a velha, arrancando seus olhos e dando para os cachorros. Nice, nervosa, falou que mexia com as forças das trevas. E Roberto ainda disse que o mesmo diabo que sondava Nice era o mesmo diabo que botava a mão em sua cabeça, pois esse mesmo diabo era dono de seus caminhos, e se fosse para ver quem iria sair vivo, seria ele, pois a velha só mexia com as trevas, e ele já era representante delas, e disse que se ela mexesse com ele, ou com a sua família, o diabo não iria segurar os tiros de 3 oitão que ele daria na cara dela, de rapariga velha. E dizendo isso, eles foram embora. E no dia seguinte, Roberto bate palmas na casa de Nice. E foi aí que uma moça veio atender. E o Roberto disse para dizer para a rapariga velha da Nice que ela só tinha mais 2 dias para retirar o feitiço. E no dia seguinte, Roberto voltou novamente à casa. Mas desta vez, quem veio atender foi a Nice. Então ele avisou que só faltava mais um dia. E a velha falou que já havia desfeito a magia negra. E que naquela noite, José iria se sentir melhor. E assim, aproveitou para amaldiçoar Roberto, dizendo a ele: "Você veio à minha casa e me ofendeu. Porém, a sua caminhada não será longa. Você irá morrer de tiros pela polícia ou por bandidos." Nisso, Roberto pulou a cerca, agarrou a velha pelo cangote e disse: "Escute bem, velha maldita. Eu posso morrer, mas eu volto do inferno e levo você ou seu filho cachorrinho de coleira." Dizendo isso, deu o último tapa na cara da velha que caiu no chão
e entrou para dentro. Naquela mesma madrugada, José mostrou uma melhora e deu para ouvir uivos estonteantes na porteira do sítio, mas não passou da porteira. E todos viram o animal bufando de raiva, com aqueles olhos vermelhos demoníacos. Porém, ele não fez nada. E no outro dia, a mulher do vizinho disse que viu a fera e que ela havia vindo buscar o mal que trouxe. Roberto ficou por lá durante 6 meses e então voltou para o Rio de Janeiro. E nunca mais houve ataques naquele sítio e José voltou ao normal. Mas 10 anos depois, Roberto foi morto a tiros pela polícia em uma troca de tiros. E o seu corpo, a pedidos de familiares, foi trasladado para Sobral. E lá, a velha fez a festa pela morte de Roberto e disse que a sua praga pegou. E ela disse isso a todas as pessoas. Porém, a praga de Roberto também se cumpriu. Em poucos dias, o filho de Nice foi achado morto em uma mata, sem roupas e muito machucado, com marcas de cortes e furo e faltando pedaços do seu braço. E nisso, a velha ficou desolada, gritando como uma louca e se isolou de todos. Dizem que ela ainda fazia trabalhos, mas só por encomendas. E por fim, tudo voltou ao normal. E todos viveram bem até os seus últimos dias de vida. Boa noite. Olá, o meu nome é Ramon e moro em uma cidade do interior de Goiás. E o que vou relatar aqui é um relato que há tempos percorre na geração da minha família e aconteceu com a minha bisavó. Vamos ao relato. Em uma época de quaresma do ano de 1957, a minha bisavó era uma mulher muito religiosa e devota. Ela rezava o terço todos os dias, e quando chegava a época de quaresma, ela intensificava as orações, pois dizia que neste tempo o mal andava sobre a terra. Pois bem, em certa noite de uma sexta-feira de quaresma, ela estava em seu quarto e todos na casa estavam dormindo, quando de repente começou a escutar uma voz. Porém, como a voz estava muito longe, ela não deu muita importância. Mas a voz começou a ficar mais perto e ela levantou para olhar pelas frestas da janela de madeira. E como não viu nada, resolveu voltar a dormir. Mas de repente, as vozes ficaram muito altas, como se estivessem do lado da janela. E a voz dizia: "Me ajude, aqui está muito quente, me ajude." A minha bisavó, tremendo de medo, se levantou, se pôs de joelhos e começou a rezar a oração do credo. Até que em um certo momento, a voz pareceu agradecer e cessou. A minha bisavó continuou rezando durante a noite toda, até adormecer. No dia seguinte, ela contou o que havia acontecido para uma vizinha. E a vizinha disse que isso era uma alma penada, que clamava por uma oração para que se livrasse do sofrimento. E a partir desse dia, a minha bisavó sempre rezava pelas almas penadas durante toda a quaresma. Boa noite.
Coisas sobrenaturais acontecem no mundo todo, mas o que vou contar vai deixar todo mundo de cabelo em pé. Estava andando semana passada pelo shopping da minha cidade e estava procurando uma loja de produtos eletrônicos. Entrei como de costume e o shopping estava cheio. Eu senti que algo de sobrenatural pairava no ar, mas não sabia o que. Apenas aquele monte de gente de um lado para o outro como um rio, o que era normal naquele shopping. Mas o que aconteceu ali não era nada normal. Entrei por uma das estradas e fui caminhando rápido em direção ao meu destino. E quando percebi que algumas pessoas daquele rio de gente começaram a me observar de maneira diferente. Eu estava vestido normal e andando normal, e com roupa social de trabalho e uma expressão séria no rosto. Estes que me observavam parecia que analisavam o meu comportamento. Mas falando a verdade, eles não pareciam humanos. E isso eu tenho quase certeza. Disfarçam bem, se misturavam na multidão, mas pareciam ser algo muito além de um simples mortal. Eu andava ao meu destino. E após mais ou menos 30 minutos de caminhada, não cheguei a lugar nenhum. Sendo que para chegar no meu destino, eu levaria no máximo 5 minutos. Bem, o que poderia ter ocorrido? Será que foi alguma distorção do espaço-tempo? As lojas sempre sumiam de onde deveriam estar. E eu automaticamente caía de volta em um outro caminho, tendo que retornar de novo. Até que resolvi, depois de andar que nem um burro, perguntar para um guarda do shopping, que com um sorriso misterioso, rindo de mim, ele disse: "Fica logo ali na frente, ande uns 50 metros e vire no corredor, que logo estará lá." Fiz o que ele me disse e voltei a andar em círculos como um louco. Ele não entendia nada do que estava acontecendo. E depois de muito andar, eu cheguei no destino. Só que quando cheguei, tudo já havia voltado ao normal. Bem, eu digo que não faço uso de entorpecentes. E também não havia consumido bebida alcoólica. Mas o que presenciei desafia a imaginação humana. Não encontrei explicação lógica, mas a resposta talvez poderia estar naquelas pessoas estranhas que estavam me olhando. Mas o que será que provocou este fenômeno? Será que eu estava em Sete Além? Acho que nunca saberei. Boa noite. Essa história aconteceu com meu tio no ano de 1982. Aconteceu com meu tio Samuel, que morava em um sítio afastado de tudo. Ele tinha o costume de ficar até mais tarde nas mesas de jogos dos bares da cidade, onde, diga-se de passagem, ele já perdeu muito dinheiro. Em uma certa noite, já de madrugada, ele estava voltando para o sítio montado em seu cavalo, como de costume, quando em uma parte do caminho, onde havia um enorme desfiladeiro ao lado da estrada, o cavalo empacou e mesmo com chicotadas e esporadas, o bicho não se mexia, parecia petrificado. E foi quando ele pôde sentir que atrás dele, aparentemente montado na garupa do cavalo, havia alguém ou alguma coisa.
A sua espinha se arrepiou neste momento, sendo que ele podia sentir até mesmo o frio da respiração daquilo que estava ali com ele em suas costas. Sem coragem de descer do cavalo e nem de olhar para trás, ele gritou o nome de sua santa de devoção, a Nossa Senhora do Monte Serrate. Neste momento, ele sentiu um solavanco no cavalo todo, como se alguém tivesse saltando de cima do animal. E logo em seguida, ouviu um grito grave e atormentador de alguma coisa que se precipitava no desfiladeiro em meio à escuridão. Ao mesmo tempo, o cavalo disparou a todo galope, quase derrubando o meu tio pela estrada. E só parando quando chegou na porteira do sítio, morrendo de medo, assim como o meu tio. Depois desta noite, ele nunca mais ficou até altas horas na cidade e sempre rezava a sua santa, agradecendo pela sua proteção naquela madrugada assustadora. Nunca saberemos quando as visitas do além poderão chegar até nós e de que forma. E por isso temos que estar sempre em alerta. Boa noite. Olá, meu nome é Maria e moro em Fortaleza, no Ceará. E o relato que vou contar aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos de idade. Quero deixar claro que algumas situações inusitadas já haviam ocorrido comigo, mas não nesta dimensão. Bem, aqui em Fortaleza há um cemitério chamado São João Batista e é influenciado pelo estilo gótico. Muitos anjos, mausoléus, estátuas enormes e macabras. E nas épocas douradas, quando ele era o mais chique da cidade, vários políticos e até desembargadores e juízes eram sepultados lá. E quando se popularizou aquele estilo de cemitério, o local foi deixado de lado. Bem, acontece que parentes da minha mãe vinham há muito tempo sendo sepultados lá. E a ela foi destinada a tarefa de sempre atualizar os pagamentos do jazigo que a família dela possuía lá. Nesse dia, ela me pediu para acompanhá-la até o cemitério, para que ela pudesse quitar o carnê do mês referente. Bem, e eu que adoro o estilo e a arquitetura do lugar, fui de bom grado. Era um mês de setembro e as flores dos cajueiros sempre me davam bastante alegria. E por conta disso, eu sentei no banco do lado de fora da tesouraria do local, pois ali havia ar-condicionado. E aquela tarde estava muito quente. Esperei ali enquanto a minha mãe entrou para efetuar os pagamentos. O cemitério tem uma igreja. E naquele dia eu podia ouvir os choros das pessoas lamentando o desencarne de algum parente. Cheguei perto para ver e pude perceber uma senhora muito bem arrumada se curvando no banco. E seu rosto era coberto por um véu preto. As outras pessoas não apareciam direito. Porém, eu vi a silhueta de algumas pessoas de costa. E acredito que as outras pessoas poderiam estar do outro lado, protegidas pela parede. Bem, era por volta de 4 horas. Achei o fato curioso
daquelas senhoras se vestirem daquela forma. Uma delas olhou na minha direção e ficou parada. Era como se eu a estivesse atrapalhando. Então, ela estendeu a mão para mim, mostrando a palma. E fez um sinal, como se eu devesse parar de fazer o que eu estava fazendo. Voltei desconcentrada e sentei no meu banquinho, pensando que talvez eu estivesse incomodando elas. Enquanto eu observava as estátuas e os túmulos, eu avistei saindo do templo uma moça. Porém, era a moça mais linda que eu já vi até hoje. Ela estava impecavelmente arrumada e até parecia não ser de verdade. Os cabelos eram loiros acinzentados, de um tom que parecia incrivelmente natural. Muito alva, de olhos cor de mel e saia lápis cor de caramelo. Blusa branca de botão e muito bem passada, como se estivesse saindo da loja. Ela usava um salto preto e na sua boca um batom muito vermelho. E andava como se desfilasse. Era alta e incrivelmente proporcional. E eu, que adoro roupas e maquiagem, fiquei encantada. Ela veio muito serena andando e não olhava para os lados de forma nenhuma. Ela foi se aproximando e eu não entendi o estilo dela, pois aquilo não era uma roupa tão comum para uma mulher tão jovem, pois ela aparentava ter uns 19 anos de idade. E também aquele estilo de roupa não era comum nem mesmo para a nossa época. Enquanto ela caminhava em minha direção, os pelos da minha nuca eriçavam. E principalmente quando ela me deu um olhar de rabo de olho e esboçou um sorriso no canto da boca. Pois bem, ela veio, passou na minha frente e foi em direção à saída. O pipoqueiro e o vendedor de picolé em frente ao cemitério, junto ao segurança na estrada, sequer notaram a presença dela. Eu achei muito estranho, pois como uma mulher tão linda não iria chamar a atenção de nenhum homem. Bem, e ela continuou seguindo. Quando, para minha surpresa, ela começou a atravessar a rua de frente ao cemitério, sem olhar para os lados. E ela seguiu enquanto os carros andavam e ninguém buzinou. E foi aí que eu vi o fato mais marcante da minha vida, pois os carros iam na direção dela e a atravessava como se ela não estivesse ali. Era como se um holograma ou um fantasma estivesse atravessando a rua. Bem, eu fiquei de boca aberta observando aquilo. E depois de alguns minutos, eu consegui descongelar. Corri e fui para o escritório da tesouraria. A minha mãe percebeu meu estado e me questionou. Eu disse a ela que queria entrar antes do cortejo sair. Tive que mentir para a minha mãe, pois fiquei com medo da tesoureira me achar louca. Mas de pronto, a tesoureira nos disse que eu ficasse despreocupada, pois naquele domingo não haveria nenhum cortejo. E também não havia ninguém sendo velado. Eu, de tanto medo, segurei o meu choro. E a minha mãe terminou tudo muito rapidamente, percebendo que eu não estava bem. Saí dali muito agoniada. Enquanto o pipoqueiro, o sorveteiro e o segurança batiam papos descontraídos lá fora. Bem, eu nunca mais fui lá. E coitada da minha mãe, que vai sempre sozinha. Bom, este é o meu relato. Boa noite.
Olá, me chamo João, tenho 25 anos e moro em Osasco. Venho de uma família com diversidade religiosa, onde a minha mãe e mais alguns membros são espíritas. Eu, particularmente, não sigo nenhuma doutrina, mas acredito muito em Deus, nas forças espirituais e na natureza. E o que vou contar agora aconteceu comigo quando eu tinha 7 anos de idade. Antigamente, eles eram bem ativos com a religião. Faziam festas, rituais de várias finalidades, etc. Na maioria das vezes, as reuniões aconteciam na casa da minha tia-avó, que é mãe de santo. Até então, uma hora ou outra, algumas coisas diferentes marcavam presença, como o vento frio que vinha do nada e barulhos de salto andando pelos cantos da casa. A minha mãe sempre explicou que aquilo não era nada maligno, como a grande maioria pode pensar. E de fato não era mesmo, pois sempre que aconteciam tais coisas, era porque alguém ali presente estava sendo liberto de algo ruim. Sem contar que nunca fomos atacados por nada nessas reuniões. Um certo dia, a minha tia ligou para a minha mãe dizendo que precisava de ajuda. Não me recordo para quê, porém era algo sério. A minha mãe conversou com meu pai e pediu para que ele nos levasse até a casa dela. E essa tia nos atendeu de imediato. E chegando lá, estavam os meus tios, primos e alguns amigos conversando em tom de preocupação e raiva. E quando entramos no quintal da casa, sentimos um cheiro muito forte de pimenta que começou a queimar os nossos rostos. Alguém percebeu e foi ao nosso encontro com algumas folhas nas mãos, pedindo para que esfregássemos um pouco nos rostos com os olhos fechados. E então não sentiríamos mais nada. E funcionou. A entrada da casa era pela cozinha. E ali estava sendo feita a pimenta. Passamos por lá e seguimos para a sala. Todas as luzes estavam apagadas. Apenas a claridade da rua e algumas velas iluminavam o cômodo. A minha mãe pediu para que o meu pai cuidasse de mim, enquanto ela verificava com a minha tia o que estava acontecendo. Sentamos em um dos cantos da sala e ficamos por lá alguns minutos olhando o pessoal trabalhar. E depois de meia hora, quase todos entraram na sala. A minha tia começou a explicar o motivo de tudo aquilo. Ela disse que alguém havia mandado coisas muito ruins para um pessoal ali presente e que precisava fazer algo para que o pior não acontecesse. Contou que foi um pedido de morte vindo de uma mulher que depois de um bom tempo eles descobriram quem era. E logo que ela terminou de explicar, o meu primo recebeu a entidade com a qual trabalhava. Começou a gargalhar muito alto e falar algumas coisas que ninguém entendia. E logo depois, a entidade deu detalhes do que havia sido feito. A minha tia, ela criava codornas para colher os ovos. Então, a entidade foi até o viveiro e pegou uma das codornas e segurou firme. Eu já estava apavorada, pois amo os animais e abomino desde pequeno qualquer tipo de maldade com relação aos bichinhos. Mas por ser uma criança e não entender os princípios, eu tive que segurar o choro, o medo e a raiva, por saber que não ia acontecer algo bom. A entidade começou a falar em um idioma estranho. E então quebrou o pescoço da codorna e a colocou morta na mesinha do centro da sala. E em seguida disse: assim como quebrei o pescoço desse bicho e lhe tirei a vida,
eu quebro também todo o mal que foi lançado. Pegue o que veio procurar e suma. Na hora, todos começaram a orar, cada um do seu jeito. Eu estava em pânico e comecei a chorar. E foi quando a entidade virou para mim e disse: "O que fiz aqui foi por uma causa maior. Não pense que machuquei o bicho em vão. E antes de ficar assim, espere e você terá uma surpresa." Bem, eu o olhava e acenava com a cabeça, concordando com tudo. E depois que todos se acalmaram, a entidade recolheu o bichinho da mesa e a codorna estava mole com o pescoço pendurado. E com toda a certeza do mundo, a codorna estava morta. Então, a entidade juntou a codorna entre as mãos e voltou a falar aquele idioma estranho. E do nada, caiu na gargalhada. Assoprou as mãos que estavam fechadas com a codorna dentro, agachou e chamou a minha atenção. "Ei, menino, olhe." Bem, eu não queria, mas tive que olhar. E foi quando a entidade abriu as mãos e, para a surpresa de todos, a codorna saiu em disparada para fora de casa. Ele sorriu e disse que nem tudo é maldade. Também disse que ele fazia maldade sim. Mas naquele momento ele estava ajudando a salvar uma vida, com a permissão do cara lá de cima. Este foi o termo que ele usou. E me emociono todas as vezes que conto isso. E desse dia em diante, eu comecei a acreditar piamente na existência de forças espirituais entre nós. Porém, nunca mais aconteceu algo assim. Pelo menos quando eu estava presente. Bem, este é o meu relato. Boa noite.